Olá, eu sou Edson Frazão, detetive particular há 20 anos. Aliás, 20 anos eu falo já faz anos, né? Há mais de 20 anos, então. Hoje eu quero apresentar para vocês, quero falar, tá? Sobre 10 erros cometidos pelo detetive. São 10 erros que o detetive ele tem que evitar para que o serviço ele saia 100% como deveria de ser. Certo que eu vou explicar item por item, tá? Eu escrevi aqui para não esquecer e falar bem declarado para vocês aqui, então não é nada estudado, eu vou falar aqui na hora, não decorei nada. Então, assim, é pela experiência que eu tenho que eu vou contar para vocês aí o que acontece, tá? Eu coloquei 10, mas tem muito mais erros que acontecem diante de um trabalho de investigação, por exemplo, um conjugal, por exemplo, tá? O primeiro erro o mais grave, tá, inicial, é na hora da contratação. O primeiro erro que o detetive ele comete quando o cliente, tá, vamos supor, o cliente está procurando um preço para o trabalho, ele tá procurando aí valores, preocupado com quanto ele vai gastar e esquecendo o principal, entendeu? A qualidade que o detetive precisa ter para poder executar o trabalho. Então, primeira coisa que acontece, o cliente pede desconto, o detetive preocupado em fechar o serviço, ele dá o desconto. Primeiro erro grave. E eu vou contar para vocês o porquê disso. Por que é um erro grave? Aí você fala assim, mas não pode dar desconto? Pode. Se o preço estiver lá em cima, grandão, muito valor exorbitante, né, que está extrapolando o custo, né, aí sim, cabe dar um desconto, melhorar um pouquinho. Mas, lembrando que para se exigir um trabalho de qualidade, tem que pagar o preço. Então o detetive ele tem que se preocupar o quê? Em valorizar o seu trabalho. Então assim, ele baixou o preço, ele automaticamente desvalorizou, não deu valor ao seu trabalho. Quem vende trabalho barato não dá valor no trabalho que presta. Não tem qualidade de serviço. Já começa por aí. É um grande erro que o detetive comete já no início, na contratação. Tá? Aí começou a campana, começou o acompanhamento, foto, filmagem, tá, e pá. Próximo erro que ele acontece. Atraso. Ele já deu desconto lá, baixou o preço, não pode utilizar um cara de qualidade, tem que pichinchar no terceiro e no investigador que ele contrata. Isso é se ele tem uma agência, isso é se ele tem um ajudante, né? Se ele tem alguém um parceiro, por exemplo, de trabalho, tem que ter um parceiro, não dá para trabalhar sozinho, ultimamente não dá, tá? Às vezes um telefone toca, você desvia, perdeu o foco, entendeu? O investigado sai, perdeu, pronto. Então aí, ele levanta de manhã cedo, o cara é preguiçoso, chega atrasado na campana, pronto, já errou aí, chegou atrasado. Porque contratou um cara que é preguiçoso, que não tem responsabilidade. Por quê? Tudo porque ele deu um desconto lá atrás para pagar mais barato. Olha o erro do detetive. Segundo erro, tá? Então, assim, cliente que estiver assistindo esse vídeo já tem que entender que pichinchar no preço não é muito bom. Olha o que começa a acontecer aqui para frente. Falta de presença, tá? Falta de presença. O que é falta de presença? O detetive deu desconto. O campaneiro, que é o terceirizado dele, que é os olhos na rua dele, já
já apresenta atraso no horário de chegada. Não sabe se a pessoa saiu, se está, se não está. O horário combinado, por exemplo, é às 7 da manhã, ele chegou às 7h30 ou 8 horas. Não sabe se a pessoa está lá dentro de casa, se não está. E se não tiver informação, vai ficar o dia inteiro lá e não vai ter investigação, não vai ter informação. Essa é a real. Tá? E aí começa o quê? A falta de presença. O que é a falta de presença? A falta de presença, ele não consegue provar, né, que está lá no local. O que acontece geralmente? Você faz um contrato com o cliente, não importa se o investigado saiu, se não saiu, ele tem que marcar a presença. A cada 1 hora, ou cada meia hora, de acordo com o combinado com a agência, com quem está dirigindo o trabalho, o detetive ele tem que enviar para o cliente provas do trabalho de que ele está sendo executado. Não importa se o alvo lá que ele vai fazer o acompanhamento está lá no local ou não está no local. Ele tem que informar o cliente de período em período, de acordo com o que ele informar, que ele combinar com o cliente, se é de meia hora, se é de 1 hora, se é de 15 minutos. Tem cliente que não se importa com isso, mas, por exemplo, se eu contratar um agente terceirizado para trabalhar para minha agência, ele tem que prestar para mim a cada 15 minutos uma informação, uma prova de que ele está lá no local. Quando não, tem que me dar a localização em tempo real de 8 horas de trabalho, por exemplo, para mim saber se não se locomoveu. Tá? E eu tenho que fazer prova disso, porque existe como se enganar isso aí também. Tá? Então, assim, o detetive que presta o trabalho, ele tem que estar ciente, de quem ele contratou. Então, falta de presença. Esse é o terceiro erro do detetive. Terceiro erro. Quarto erro. Falta de equipamento. Ele não tem equipamento adequado para fazer o serviço. Já começou lá atrás, na contratação, que deu desconto. Depois, contratou um terceirizado para executar o trabalho que chega atrasado. Aí, ele falta presença, não marca os horários, de 30 em 30 minutos ele não envia provas de que ele está fazendo o serviço, que o investigado não saiu, mas ele tem que provar que ele está cumprindo o horário dele. Tá? E aí o investigado sai, ou aparece lá na janela, ele não tem equipamento para dar um zoom e tal, trazer o cara para mostrar, ó, tá em casa, ou tá na janela, ou tá no apartamento, ou ele saiu agora. Ele não consegue um equipamento adequado que dê uma qualidade de imagem para ele poder falar, ó, tá aqui. Não tem. E apenas tem o quê? Um celular na mão que vai fazer uma filmagem. Ele não tem um equipamento que dê um zoom, que dê uma qualidade de imagem, que possa atrair aí 1 quarteirão, 2 quarteirão de distância aí a filmagem com segurança. Não tem. Tá? Então, esse é o quarto erro, é o quarto pecado que o detetive comete. Porque começou lá atrás, já começou errado, dando desconto. E aí vem vindo os erros. Uma coisa chama a outra, um erro chama outro erro. Outro, importantíssimo durante o trabalho. Importantíssimo. Desvio de atenção. Aí temos o detetive que deu desconto lá atrás, que contratou um terceirizado que chega atrasado, não marca presença no serviço, não tem equipamento adequado para fazer o trabalho e ainda fica no celular com desvio de atenção. O investigado sai, ele nem vê. Olha aí o quinto erro. O quinto erro, tudo que começou tá lá em cima. De que forma? Desconto. Cliente que perdeu o desconto. Depois vai falar que o detetive não presta. Não. É você que não está procurando qualidade. Ah, mas é outro assunto que nós vamos entrar depois. Né? O assunto aqui são os 10 erros que o detetive comete. Tá? Então nós estamos no quinto. Está chegando nos mais importantes. Tá? Então já falamos do desvio de atenção. Não comprovar carga horária. Pronto. Aí o cara pega, além de todos esses erros que ele comete, tá? Que ele comete, o terceirizado que ele contratou para fazer o serviço,
não consegue comprovar a carga horária, ou seja, ele chega num determinado horário, vamos supor, o horário foi para iniciar às 8 da manhã, por exemplo. Ele vai lá no programinha dele lá, tira uma foto e muda o horário na agenda lá para 7h45, 7h50, para dizer que ele chegou naquele horário, mas é mentira. Lá ele fez uma mudança na programação do celular. É uma malandragem que nós aqui que somos inteligentes, nós conhecemos essa malandragem. Então isso não funciona com detetive experiente não, tá? Não adianta que com nós aqui ninguém engana. Não vou deixar meu cliente ser enganado, entendeu? Que se o meu agente cometer um erro, que apesar que os meus agentes são todos selecionados, entendeu? Ele sabe muito bem as regras, eu sou muito rígido com os meus agentes e rígido com os meus clientes. Da forma que o meu cliente exige o trabalho, eu exijo do meu agente. Tá? É assim que o detetive tem que ser. Tá? Então, assim, não comprovar carga horária. Ele muda os horários, ele tira várias fotos com vários horários e vai para casa. Fica em casa de braço cruzado. Entendeu? A cada 15 minutos ele manda uma foto. Tô aqui. Fotos diferentes, com a carga, já tudo programadinho na foto. Entendeu? Ele não consegue provar, ele não tem idoneidade, não tem caráter. Entendeu? É um agente contratado falso, entendeu? Sem escrúpulo, entendeu? Sem moral, entendeu? Que não é digno de fazer um trabalho de segurança, de sigilo das informações. E essas informações prestadas por ele não tem qualidade, não tem segurança, não tem credibilidade. Tá? Então esse é o próximo erro. Esse já estamos falando aqui do sexto erro. Tá? Aí nós temos outro erro grave por conta do preço do desconto que ele dá para o cliente na hora da contratação. Erro grave, que o detetive comece. É o sétimo erro, a falta de investimento. Ele dá o desconto, não consegue pagar as suas contas e não consegue fazer um investimento na sua publicidade para crescer no mercado. O que acontece? Ao invés de ele subir para o topo e começar a adquirir clientes de boa qualidade, tá? Clientes de boa qualidade que eu falo, clientes que pensam na qualidade de serviço que ele precisa ser prestado e não pensa em preço. Então, em vez de subir, ele começa a descer. Aí começa cada vez mais pegar clientes que não têm condições de pagar, de sustentar, sustentá-lo, a sustentar a sua agência, sustentar o seu, enfim, sustentar os gastos que ele tem. Então ele não investe e além de não investir, não cresce, fica estacionado ou às vezes até regressa para trás, volta para trás, porque não teve qualidade, não pensou na hora de falar para o cliente, infelizmente eu não posso dar desconto, infelizmente eu não posso fazer isso aí, porque isso vai interferir na qualidade de serviço. Se o meu agente não estiver contente com o que ele estiver ganhando, ele não vai prestar um bom serviço. Pessoas que trabalham honestamente, entendeu? Custam caro, tem o preço, tem o seu preço, não é aquele preço lá em cima, mas existe um preço médio, tá? Médio, alto, que a gente precisa ganhar, porque nós conhecemos o custo de um trabalho na rua. Não só falar de gasolina, combustível, alimentação, não, gente. O sigilo do trabalho, o que a pessoa passa na rua, que são itens que a gente vai falar em outros vídeos aí. Vamos falar do próximo, né? Um erro gravíssimo. Agora, pronto. Agora, batata. Agora foi, sinceramente. Aí começa a não ser somente erro do detetive. O detetive ele só comete esse erro se ele não souber usar a cabeça e conversar com o cliente. Se ele não tiver voz ativa de explicar a real para o cliente, ele comete esse erro e é um erro grave que acaba levando o serviço a zero,
acaba com o trabalho, queima o serviço. Tá? É um item importante que todo mundo deve saber. Que é o que? O nosso 8º item, que é aproximar do investigado para tirar fotos indevidamente. Tem cliente que fala assim: me prova que ele está nesse lugar, me prova que ele está aí, fala para mim, mostra para mim a real, porque eu não estou acreditando nisso, isso aí é mentira. Aí, nós aqui sabemos que o nosso agente está fazendo o serviço corretamente, que ele está falando a verdade, mas o cliente ele não quer acreditar. Ele quer saber, ele quer prova de que está naquele lugar. E aí, muitas das vezes o fato acontece o quê? Que o detetive ele acaba se aproximando do investigado para fazer a prova. Muitas vezes, por exemplo, o próximo que eu falo é, por exemplo, a pessoa está na rua, num local que onde uma distância, um carro ou um caminhão está ali impedindo de você fazer a prova, de você fazer a filmagem à distância. E aí você tem que se aproximar ali para tirar uma foto celular indiscretamente e tal. E ali a pessoa já grava. Pensa que não, mas a pessoa grava. Por mais que a pessoa que está sendo acompanhada ou vigiada, ela seja, você imagine que ela seja, vamos falar assim, tonta. É que todo mundo fala, né? Não, ela é tonta, ela não vai desligar, não tá nem aí, sabe? Até desligada do negócio. Por mais desligada que ela seja, ela vai gravar aquele rosto, vai gravar aquela fisionomia. Isso fica na memória da pessoa. Numa próxima eventual que o cliente novamente duvidar do trabalho e querer uma prova dessa, pum, assimilou, pegou, gravou ali, pô, que eu já vi aquele rapaz, já vi aquela pessoa ali, já vi aquela moça ali, já vi, peraí, esquisito, é estranho. Como ela já está devendo um assunto, né? Está devendo um assunto, que pode acontecer duas coisas. Ela não cometeu o que nós estamos esperando, ou ela chamar a polícia para falar: estou sendo seguida, perseguida, alguma pessoa estranha está me seguindo, alguma coisa contar. Aí a casa cai e o problema vem. Quem é o culpado? O detetive, que não explicou para o cliente o risco que é se aproximar do acompanhado. Tá aí a explicação. Passa por seu cliente detetive. Quando você for fechar um trabalho de investigação, passa por seu cliente. Entendeu? Explica para ele, entendeu? Mas você tem que provar o local. Ó, tô aqui, ó, placa da rua, entendeu? Na hora, ó, tá aqui, ó, não vou lá porque se eu for vai acontecer assim, 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 assim. Tem que entender, o cliente tem que entender e tem que ser compreensivo. Porque os clientes que não for compreensível, tem que ter uma cláusula lá no contrato, tá? Onde vai mostrar e vai dizer, entendeu? Vai dizer lá no contrato que se o trabalho cair e não for avisado pelo detetive, o cliente tem que pagar o valor total do serviço, porque ele que queimou o serviço, não foi o detetive. Mas o erro também é do detetive se ele não avisar. Então é um erro grave, seria o 8º. Erro grave o detetive: se aproximar do alvo sem necessidade. Não há necessidade, não é flagrante, não é motivo de tirar uma foto, de se aparecer, entendeu? É uma informação, ele está conversando, não tem nada demais, conversar, não tem erro nenhum, entendeu? Então não tem motivo de se apresentar. 9º erro. Esse erro também é um erro crítico que pode levar o serviço a zero, tá? A retroceder. É um erro, é o quê? Fazer uso de roupas, vestimentas inadequadas. Inadequadas de que forma? Com o tempo e com o local. Não vou falar aqui que roupa que tem que ter, porque isso aí faz parte do curso de detetive, mas roupas que não são adequadas para o local, para o momento, para o tipo de trabalho, esquece, o detetive está errado, vai cair o serviço, vai cair mesmo, tá? E o 10º, para terminar, né? Antes de falar desse 10º aqui, não esquece aí de ativar o sininho. Se você não assiste o meu canal
e gosta de coisa nova. Eu sou difícil de postar, mas quando eu posto coisa assim, coisa que vai te trazer ensinamento. Você vai aprender coisa. Então ativa aí. Às vezes eu estou em live online aí, em tempo real, alguns vídeos aí, ainda vai acontecer isso aí. Tem cliente que às vezes a gente pede para o cliente falar, vamos fazer um vídeo online, vamos fazer uma investigação online. O cliente fala, não quero, mas a uma hora vai aparecer um cliente e falar que não, eu quero aí ao vivo, entendeu? Eu quero no YouTube, eu quero aparecer e tal. Aí a gente vai manchar o rosto, vai fazer um trabalho legal ao vivo, entendeu? E vocês vão assistir uma investigação online, em tempo real, via YouTube. Ok? Então, amigos, décimo. Ser muito bom com o cliente. Ser bom é uma coisa, ser mal é outra coisa. Não vamos ser bom no bom sentido, tá? E ser mal em outro sentido. Ser bom é não ser, não ser bom é não ser, como se diz, mal educado com o cliente. Com o cliente você tem que ser rígido, tem que ser firme, entendeu? Tem que ter pulso para falar com o cliente. Se o detetive afrouxar na conversa com o cliente e não mostrar o poder, o império, entendeu? O império, que ele impera a investigação, que ele mostra que a investigação é dessa forma, tem que ser assim. Se o detetive não mostrar isso aí para o cliente, entendeu? O cliente vai subir em cima dele. O detetive, ele tem que ter moral. Então, assim, não é o detetive ser bom, ele ser bom demais. Não, o cliente fala para fazer assim, vai fazer assim lá, entra lá para mim. Ele vai lá e entra, faz tudo que o cliente quer. Aí fazendo tudo que o cliente quer, que está realmente, o cliente imagina que você tem que entrar, vamos supor, se o cara entra dentro do banheiro, está acontecendo alguma coisa lá no banheiro, ele entra dentro. Entra dentro do banheiro lá do metrô, entra no banheiro lá do shopping, vai junto com ele. Aí começa a aparecer junto do cara. É o que eu falei lá atrás. Assimilou, viu, verificou. Gente, não vamos fazer besteira. Você que é detetive, pense bem, não seja frouxo com o teu cliente, seja educado e explique para o seu cliente os riscos do trabalho. Tá bom, gente? Então aí, as 10 colocações, 10 erros que o detetive comete. Tem muito mais, tá? Mas os 10 principais para que um trabalho vá para frente são esses aí. Se inscreve no meu canal aí, não esquece. Vai ter mais dicas aí, tá bom? Se inscreve no meu canal, não esquecem. E meu site detetiveedsonfrazão.com.br ou detetives007.com.br ou detetivebrasil.com.br ou detetivebom.com.br ou 007detetives.com.br ou 007detetive.com ou detetives007.com. Chega, né? Tá bom, né? Tem bastante site para vocês navegar. Tem mais de 2.500 blogs e textos para vocês ouvirem, ok? Lerem. Fique à vontade para entrar no meu site. Entre, navega, tenha um conhecimento. O meu site é um dos maiores sites, maiores portais que vocês podem encontrar como detetive particular. Eu garanto, entendeu, que você vai ter uma prestação de serviço se você me contratar. Forte abraço, se inscreva no meu canal.